Qual é, rapaziada? Estamos aqui na área, dessa vez para fazer um vídeo aqui sobre uma crítica de um filme que saiu hoje, né não, Jonatas? Um filme chamado Rua do Medo. Menino Johnson aqui comigo. Isso. Rua do Medo, 1994, parte 1. Gustavo, um filme que eu tava um pouco ansioso para assistir, né? Porque, para quem não sabe, a Netflix está lançando uma trilogia, né, de filmes, onde eles vão lançar cada filme em uma semana diferente, né? Na semana seguinte, vamos dizer assim. Ou seja, esse filme que saiu hoje, semana que vem, sai o segundo dessa franquia. Então já vai deixando aquele like aqui embaixo, se inscreve no Holandês Voador para mais vídeos diários, dicas semanais e algumas críticas também que a gente tá voltando. E vem com a gente. E no filme, um grupo de adolescentes é perseguido por um assassino mascarado em 1994, na cidade de Shadeside, lá em Ohio. Quando começam a investigar as mortes, eles descobrem que não são as primeiras vítimas do psicopata e que a cidade tem uma longa história de assassinatos brutais, Gustavo. Então já chama atenção, né, por esse enredo, por isso que a gente tava curioso para assistir o filme. O que você achou, Jonas? Olha, assim, eu tenho que explicar que a ideia inicial do filme chama a minha atenção, eu acho inovadora, né? Essa questão da Netflix trazer uma franquia com 3 filmes, uma trilogia na verdade, e lançar cada filme numa semana diferente. Isso é inovador, sim. Então chama atenção, atrai as pessoas, sabe? Só que ao mesmo tempo, sim, você assistindo ao filme, você vê que não tem muita surpresa ali, sabe? Você já viu aquilo ali em vários outros lugares diferentes. É um filme que eu me diverti assistindo, achei interessante, por toda a atmosfera que ele traz, sabe? Lembra bastante Stranger Things, It, a coisa, porque eles trazem alguns adolescentes ali no meio de situações medonhas, na verdade. Jonas, é a primeira vez na minha vida que eu choro assistindo um filme de tão ruim que ele é. Você achou tão ruim assim? Tipo, um nível... Achei horroroso esse filme. Uma estrela de 5? Tipo isso? É difícil falar que um filme é todo ruim, porque se o filme fosse todo ruim, ele não estaria sendo lançado na Netflix com o orçamento que ele teve, né? Provavelmente vai ficar lá no top 10 e as pessoas vão gostar. Se pessoas vão gostar, o filme não é de todo ruim. Só que eu tô falando, eu detestei esse filme, Jonas. Quando um filme ele se diz ser de terror, você não tem que torcer pro bicho matar as pessoas. Eu torcia pros bichos, Jonas. O protagonista é uma péssima atriz, não tem carisma. Eu gostei do Menor. O Menor é bom ator, sabe o Menor? Sim, o Menor é um dos meus preferidos também. Então, você falou uma coisa que eu queria bater nessa tecla também, sobre ser um filme que a gente já viu várias vezes, né? Alguns elementos que a gente já viu várias vezes. O nome disso é clichê. E quando você vai abordar o clichê no seu filme, na sua produção, no seu livro, onde você quiser, você tem 2 opções. Ou você subverte o clichê, que é você pegar uma coisa muito comum no filme e dar aquela reviravolta, sabe como é que eu tô falando? Ou então você usa o clichê de uma maneira boa. Quando esse filme se propõe a fazer até os clichês, ele não faz bem. Sim, eu concordo num geral. Eu acho que o filme tem alguns momentos ali que te prendem, que são interessantes, então eu não acho de todo ruim. Tipo, se eu fosse dar uma nota, seria 5 de 10, 2,5 de 5, tipo isso, sabe? A gente não dá nota aqui no canal, mas só pra exemplificar. Porque como é uma trilogia juntinha, eu acho que ele traz algumas coisas interessantes até pros próximos filmes. Só que o filme tem que ser independente também, né? Isso que é mais importante, porque você tá vendo um filme ali, você não tá vendo a primeira temporada de uma série. Um dos momentos em que eu dava uma despertada assim, falou, opa... foram justamente os momentos onde eles construíam o universo deles, né? Porque falam de uma bruxa que aterrorizou lá em 1666, que se eu não me engano, a parte 3 é a Rua do Medo 1666, não é isso, Jonas? Isso, é isso mesmo. O próximo é 1978, que também eles citam nesse filme. Quando você tá vendo esse filme, você comparou com Stranger Things e também, inclusive, logo no começo do filme a gente tem a filha da Uma Thurman, né? Que fez a 3ª temporada de Stranger Things. Isso. Então você vê que o filme ele quer se parecer um pouco na atmosfera, porque Stranger Things também adapta uma época, né? Adapta os anos 80. Esse filme, o primeiro, adapta aos anos 90. Os personagens são um pouco mais velhos, mas eles ainda são dessa geração, né? A gente pode botar ali que o público-alvo talvez seja até o mesmo. Só que aí você vê que o filme tenta botar uma violência gráfica, né? Sangue, pessoas morrendo sem cerimônia, que assim, de uma maneira imprevisível até, realmente o filme tem isso, você tá ali, o cara tá conversando, nada, ele morre. E você não tem tempo de esperar que aquilo aconteça. Ele consegue subverter a expectativa, né, nessa questão. Só que você botar uma violência gráfica num filme não categoriza ele como um filme maduro. Então o filme se perde. Ou ele tenta ser jovem demais, tentando falar com o público, subestimando o público jovem, acontecendo coisas que são muito convenientes,
coisas que só acontecem porque tem que acontecer pro roteiro acontecer. E aí você vai lá e mistura isso com uma violência gráfica que é bem feita, é legal, cenas de morte que eu falei que tem muito sangue e tal, mas isso não categoriza maturidade pro filme. Você só tá botando uma violência pra tentar chocar e pra tentar falar, olha só, é de adolescente, mas não é pra criança não, hein? Mas assim, a bobice do filme é infantil, sabe? Eu concordo, né? O filme ele mostra já de início que ele é pra maiores de 18 anos, então você já percebe, né, que é pra maior de 18, não é 16 não. Então, é pra maior... Quando o filme é pra maior de 18 por causa da violência, ele não é nada demais, entendeu? A linguagem do filme não é pro público maduro, a linguagem. A ideia é que seja um filme que atinge adolescentes também. É o que você falou, ele se mistura, né? Bastante, ele não define necessariamente para quem ele está sendo feito. Então isso acaba interferindo também na qualidade do roteiro. Mas eu acho que os pontos interessantes, principalmente relacionados à história do passado que existe no filme, são pontos positivos. Por isso que eu não acho de tudo ruim. Sabe, não acho um filme ruim, eu acho que ele consegue trazer algumas coisas ali que eles não conseguiram fazer com que amadureça no primeiro filme, e talvez isso aconteça nos filmes subsequentes, né, de 78 e de 1666. Isso talvez melhore. Eu espero, inclusive, que melhore. O filme também tenta estabelecer o próprio universo, né, falando das cidades, parece que existe uma rixa entre duas cidades diferentes, mas não é uma coisa que vai dizer nada sobre o filme, isso não importa pro filme. É um filme que não se preocupa em estabelecer consequências, né, parece que não tem nenhum adulto na cidade. Stranger Things tem isso também, só que ele tem outras coisas que te cativam, né? Eu vou parar de comparar porque não é pra comparar. Só que, por exemplo, uma pessoa morre num lugar onde, se essa pessoa morresse nesse lugar, ia ter um escarcéu, polícia, bombeiro, vingadores, ia chegar um monte de gente, ia ter consequências naquilo que tá acontecendo, sabe? Inclusive, o filme se propõe a fazer algumas críticas sociais, o que deixa ele mais bobo ainda, porque faz crítica social de uma maneira boba. Esse é o problema. O problema não é fazer crítica social, o problema é não comprar a ideia. Porque, por exemplo, a história principal é desse assassino aí que tá solto. Vou falar assim pra não dar spoiler, pra não entregar nada. Mas existem algumas histórias paralelas que a gente tá pouco se importando, na verdade, né? Porque a gente quer saber o que vai acontecer com a galera por causa desse assassino. O que tá acontecendo com esse assassino? A gente quer saber da história por trás de tudo isso. A gente não quer as histórias paralelas, tipo, que eles dão muito foco às vezes, sabe? Você pode ter histórias paralelas, só que o foco não precisa ser gigantesco. Então, mais uma comparação que eu vou fazer é um filme que eu acho muito legal, ele não é um filmaço também, mas é um filme chamado Histórias Assustadoras para Contar no Escuro. Tem uma vibe parecida em relação ao enredo, né? São jovens e são criaturas, até tem o Guilherme Del Toro na produção, então ele faz umas criaturas muito bem feitas, criativas, né? E você vê que aquele filme, ele é sobre os bichos. Tem os personagens principais, protagonistas, só que ele não perde tempo fazendo traminhas, né? Ele é um filme sobre os bichos. Esse filme, 1994, ele poderia ser sobre os bichos e ficar mais interessante, mas ele tenta botar esses enredos, essas subtramas dos personagens que a gente tá cagando. Inclusive eu tô torcendo pra outro terminar com outro, que eu não sei o que, eu tô torcendo pra morrer, quando morre eu comemoro. Inclusive uma das meninas ali do filme é a protagonista da série Panic, do Amazon Prime Video. Eu gostei de uma menina lá, que a amiga, né? Gostei dela. Amiga, eu gostei. Boa atriz. Essa? Eu também gostei. O moleque é bobão, mas eu também não odiei ele, não. Esse moleque que você tá falando, que tá aparecendo na tela, ele é engraçado, o ator é carismático também. Só que existe uma coisa que sobre a camisa dele, vocês vão entender quando vocês assistirem sobre a camisa, que é uma das coisas mais idiotas que eu já vi na minha vida. Por que você ainda tá com essa camisa, meu menino, meu querido? Não faz sentido nenhum mesmo. Isso daí... Você pode comentar aqui embaixo se você gostou do filme, não tem problema nenhum você gostar, eu respeito você, tô falando que eu não gostei. Você pode dizer que o filme não é pra mim, não é pra minha idade, pra minha faixa etária. Só que tem filmes que não são pra minha faixa etária também, que são bons, que sabem fazer, que não subestimam a inteligência. O que não quer dizer que você, se você gostou, você não é inteligente. Você é. Só que o filme não te trata como inteligente. Eu não sou muito a favor de público-alvo, não acredito muito em público-alvo, né? Eu acredito em gêneros. Você gosta de um gênero, você vai assistir ou não. Mas o filme não é feito para um público. O público que escolhe o que ele vai assistir. Eu não categorizo esse filme como filme de terror. É uma aventura com elementos de terror, mas ele diz que é terror. Ele é um filme de terror que tem outros gêneros também incluídos, como a própria aventura, a ação. Um suspense também. Mas assim, pra falar algumas outras coisas interessantes, o clima que ele cria de tensão, às vezes, né, quando tem, por exemplo, um bicho vindo e ele tá ali à espreita, sabe, pronto pra te atacar, o clima que eles criam, eu acho interessante na maioria das vezes, pelo menos. Né, eles conseguem ter uma mão, tudo bem que não é nada inovador,
né? O clichê, mas é o clichê bem feito nesse caso, pelo menos na minha opinião. O problema é que eu entendo o que você quer dizer, só que quando você não se importa com os personagens, o suspense fica bobo, sabe? Você cria... O clima é mais criado pra gente, né? Pros telespectadores, nesse caso eu acho, porque a gente fica com medo de tomar um susto ali em alguns momentos. Você tomou um? Então, se tomei, foi bem de levinho, porque tu sabe que eu tomo um susto fácil. Vamos esperar, depois que o filme acaba. É um final interessante, eu admito isso, quando chega no final, eu tava achando que ia ter uma reviravolta, as pessoas que se foram, achei que elas iam voltar, não sei o que, mas não, elas permanecem onde elas estavam, né, se é que você me entende. Achei interessante isso, e quando ele estabelece o universo que vem pela frente, na verdade é não linear, né, 1994 seria o mais recente, porque depois de 78 e depois de 666. O segundo filme parece ser um pouco mais maduro, tem a Maxine também lá de Stranger Things. O terceiro, pelo menos pro que eles apresentaram ali nesse filme, parece ser mais medonho. Então isso me anima também. Porque, enfim, é aquilo que a gente fala. A gente queria ter gostado muito desse filme pra continuar acompanhando com uma certa animação. Você vê também que ele tenta homenagear as referências, né? O prólogo do filme, ele faz lembrar da franquia Pânico, né? Não Todo Mundo em Pânico, mas da franquia Pânico. Tem alguns momentos também, até o trailer do segundo filme, você vê que se passa em um acampamento. Parece muito Jason, Sexta-feira 13. Só que nem aí, né, cara? Nem nisso. O prólogo é muito bom do filme. O início do filme é promissor. Tipo, começa ali, você já fica, opa, pô, coisa boa daí. E aí, enfim. Like ou dislike, Jonatas? Pra mim é dislike. Pra mim, é um Simão do muro mesmo, sabe? Aquele like de lado. Eu boto assim, porque Você tem viu? alguns elementos interessantes que eu falei aqui, mas, num geral, o filme, ele decepciona. Eu acho que é mais essa palavra, ele mais decepciona do que é horrível, na minha opinião. Netflix, dislike pra você. Então, pessoal, já comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Como eu falei aqui, a gente não gostou, principalmente eu, mas todo respeito a quem gostou. Eu não sou desse tipo de canal que não deixa você gostar ou não, nem fale pra não assistir. Assista o filme, assista o primeiro, o segundo, o terceiro. Vai ler também sobre a história original. Tire suas Fica à próprias vontade. conclusões, né? A gente gosta muito de frisar isso aqui, porque não é porque a gente gostou ou não gostou que você tem que gostar ou não gostar de algum filme ou série que a gente traga por aqui. Então deixa um like aqui embaixo se vocês gostaram do vídeo, né? Com todo respeito aqui a vocês, nossos comentários. Se inscreve no canal também. Não esquece de conferir aqui embaixo na descrição do vídeo, nossas redes sociais, principalmente o Instagram. Segue a gente lá. É isso aí. Valeu!